Apresentação, Aline Oliveira. Boa tarde, Campina Grande. Estamos de volta com o JS, o Jornal da Shalom, na rádio, que transmite a paz. São 12 horas e 32 minutos. E agora estamos com o vereador Olímpio Oliveira. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Aline. Boa tarde, ouvintes da Rádio Shalom. Uma satisfação muito grande poder estar aqui com vocês mais uma vez. Também cumprimento a Joilson e a Pamela, que está ali na técnica. Cumprimento também os moradores aqui de toda essa região. Estamos à disposição para a gente dialogar sobre Campinas, sobre o nosso mandato, sobre aquilo que a gente tem feito. Vereador, o senhor ontem usou a tribuna para falar sobre a decisão do TJ, que considerou inconstitucional a lei que proíbe a ideologia de gênero nas escolas. Qual vai ser as medidas a partir de agora que o vereador vai tomar? Eu vi que o vereador convocou alguns representantes da Câmara, alguns vereadores, para tentar lutar ainda contra essa medida. Na verdade, nós já estamos nesta luta há um bom tempo. O que foi que aconteceu? No ano de 2015, o Conselho Nacional, que trata dessas questões da militância LGBT, emitiu uma regulamentação, uma resolução, e nessa resolução tem um artigo que diz o seguinte: deve ser garantido o uso de banheiros, vestiários e demais espaços segregados por gênero, quando houver, desculpa, eu engoli a vírgula aqui, vou ler novamente, artigo 6º. Deve ser garantido o uso de banheiros, vestiários e demais espaços segregados por gênero, quando houver, de acordo com a identidade de gênero de cada sujeito. E no artigo 8º diz: a garantia do reconhecimento da idade de gênero deve ser estendida também a estudantes adolescentes, sem que haja obrigatória autorização do responsável. Então, essa resolução de um conselho, e eu não entendo porque essa resolução tem força de lei, porque quem é que faz lei no país? Quem faz lei é o Congresso Nacional, os nossos deputados, os senadores, o chefe do Executivo, o presidente da República. Pois bem, nós temos essas situações esdrúxulas dentro do poder legiferante no Brasil, que é, de repente, o Conselho fazer uma resolução e imperar com força de lei. E essa resolução desse Conselho tem mais força, inclusive, do que a Constituição Federal. Porque no artigo 227 da Constituição Federal diz que nós devemos manter livre, a salvo de qualquer tipo de negligência, criança e adolescente. Então, para a senhora que está me escutando em casa, mãe, pai de família, entenda o que é que nós estamos tratando. Por esta resolução diz o seguinte: numa escola, quer seja do município, do estado, ou uma escola privada, tem um sanitário, tem um banheiro. Digamos que lá tem uma criança, uma menina de 10 anos de idade. E chega um rapaz com seus 18, 20, 30 anos e diz: olha, eu me identifico com um sexo feminino. Eu tenho identidade de gênero feminina. Então isso me permite, porque eu tenho essa resolução que me garante, a usar o banheiro feminino. E ele pode entrar no sanitário de criança, onde tiver criança. Até a senhora, pronto, vamos tirar a criança. A senhora, mulher, a senhora vai se sentir confortável estar dentro do sanitário e chegar um homem, que nasceu homem, para utilizar o sanitário, dizendo que a identidade de gênero dele é feminina. A senhora vai se sentir bem, estando, né? Olha só, estou tirando o fato mais grave, que é o da criança. Estou dizendo uma senhora. Que já tem entendimento. Já tem entendimento, já tem vereador? discernimento, já é madura. A senhora vai se sentir segura, confortável, à vontade, em utilizar o mesmo sanitário na presença que alguém que nasceu homem, biologicamente falando, está lá, fazendo as suas necessidades, ou então resolve
de repente, se despir, né? Porque muitas pessoas trocam de roupa dentro de um sanitário, pode se ajustar dentro do sanitário. Então, a grande questão é essa. Eu fiz uma lei proibindo que essa resolução tivesse força em Campina Grande. Fosse aplicada em Campina Grande em relação às crianças, porque ele aqui fala adolescente, estou falando de escola fundamental, onde estuda as crianças até 12 anos de idade. A definição de criança está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Criança quem é? Até 12 anos de idade. Então, eu não estou discutindo a sexualidade de quem quer que seja. Você faz da sua vida o que você quiser. Você é adulto, né? Você é adulto, você tem Protegendo a criança. Sua personalidade está formada, problema nenhum. Assuma sua sexualidade. Ninguém está querendo proibir isso. Agora, eu estou evitando essa exposição desnecessária de uma criança, né, de ter que se expor num ambiente escolar a esse tipo de situação. Nós fizemos uma lei proibindo isso. Infelizmente, o Tribunal de Justiça da Paraíba tem outro entendimento. Ele entendeu que não é competência da atribuição do município, não foi isso? Foi, mas aí eu digo que é competência do município. A própria Constituição Federal diz. O município Tem que legislar sobre. ele pode legislar, é a obrigação do vereador e do prefeito legislar sobre assunto de interesse local. Nós não estamos modificando nenhum princípio da LDB, da Lei de Diretrizes de Base, que aí eu não tenho competência para isso. Nós não estamos falando de pedagogia, de disciplinas escolares. Nós estamos falando de como se deve se utilizar um próprio municipal. Uma escola pública do município é um próprio municipal. Sim. Não é? Verdade. Então Sim. eu posso, como vereador, dizer como é que aquela escola vai ser utilizada. Como é que Funcionamento vai dela. ser o funcionamento daquela escola. É uma Exatamente. questão de economia interna, de economia local, que é um entendimento do Tribunal de Justiça divergente. Mas eu pergunto aos senhores desembargadores, por conta desse entendimento, digamos, não seria muito melhor que o Tribunal de Justiça da Paraíba, de uma forma ousada e corajosa, enfrentar essa situação de questionar uma resolução, né, que tem força de lei, e dizer, não há legitimidade aqui, há usurpação de função. A função de legislar é do legislativo e do executivo. Questionar a própria resolução, né, de dizer, não, o Conselho, ele não foi eleito para isso, não tem a legitimidade do voto de urna, de uma população toda. Quem tem essa prerrogativa constitucional de fazer leis é o Congresso Nacional. Então, questionar a própria resolução. Mas se pega o caminho mais fácil. Questionou o município, o atalho, né? Porque aqui a gente não tem influência nenhuma. A gente sabe do lobby desse movimento, como é grande e poderoso e infiltrado em todos os poderes, infiltrado dentro da mídia, dentro da imprensa. Então é muito difícil você enfrentar isso. Então vamos enfrentar o quê? O vereadorzinho lá de Campina Grande. E a gente Né? vê uma quebra, Que é mais fácil. Né? A gente vê uma quebra de valores aí. A gente enxerga que há essa quebra de valores, porque, como o senhor bem falou, é muito forte o que está aí, e a gente vai ficar refém, né, dessa comunidade LGBT que pode ir se encaixando aos poucos e transformando, né, a sociedade. Se bem que a gente não é a favor desse pensamento aí que foi colocado, até porque a Constituição Federal nos abraça com relação à criança, como o senhor bem falou em reportagem junto ao blog Oxente Paraíba, que da nossa amiga estive assistindo, né, do artigo 127 da Constituição Federal. 227, muito obrigado. Então, assim, é importantíssimo. Eu vou ler só um trechinho para que os ouvintes possam ter a ideia do que é esse artigo. Artigo 227 da Constituição Federal. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvos da violência, da crueldade e da opressão.
para mim, isso chega a ser, vereador, Uma violação. uma violência. Não tenha dúvidas de que a Constituição Federal ela é violada, né, porque quando se coloca dentro do artigo 227 de que, além de tudo isso que o senhor colocou, está textualmente escrito no artigo 227, lá no finalzinho, além de colocá-los a salvo de todo tipo de negligência. É ou não uma negligência você permitir que uma menina de 10 anos se exponha a um homem que nasceu biologicamente homem dentro de um sanitário? Essa é a grande questão que se pergunta. Aí vamos ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei Federal 8.069, de 13 de julho de 1990, que no artigo 5º diz o seguinte: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência. Repete. Então, eu quero saber, e eu vou ficar perguntando constantemente, é razoável? É ponderável? É de bom senso você permitir que essa situação aconteça dentro das escolas? Nós regulamos apenas as escolas de ensino fundamental, que são aquelas escolas que têm crianças até 12 anos de idade. Essa é a grande pergunta que não quer calar. E eu faço essa pergunta aos pais de Campina Grande. Quem tem filhos e filha, como eu, é inadmissível para mim, eu ter que saber que a minha criança, a minha menina de 11 anos estava no sanitário da escola e entrou um profissional da educação que se identifica com um gênero feminino e esteve dentro do mesmo ambiente que ela. Ô vereador, qual é o posicionamento dos donos de escola privada? O senhor tem esse conhecimento? Não, há um silêncio geral, generalizado. Eu não sei se você percebeu ontem na Câmara, eu levei o tema, apenas um vereador se manifestou em solidariedade à nossa fala. Há como se fosse um medo. E um tema tão importante. Há como se fosse um medo não vou, é um tema polêmico, eu não vou enfrentar... Medo de perder voto? Eu não vou enfrentar esse tipo de situação. Eu digo sempre, e gosto de repetir, tem 3 coisas que eu não faço em política. É prometer o que eu não posso cumprir, é querer agradar todo mundo, eu não quero agradar todo mundo. E no dia que eu precisar comprar um voto para ser político, eu estou fora da política. Então, a gente tem que ser claro com aquilo que a gente defende. Né? E uma coisa que eu defendo é a família, uma coisa que eu defendo é esse tipo de interferência. Dentro da... Rapaz, aqui se tira o pátrio poder. A resolução, ela é tão agressiva que ela diz que é permitido que a criança se exponha, que o adolescente se exponha a essa situação, independentemente da autorização dos pais. Dos responsáveis. Quem é responsável por criança? Os pais. Não é os pais? Então diz aqui no artigo 8º, a garantia do reconhecimento da identidade de gênero deve ser estendida também a estudantes adolescentes, sem que haja a obrigatória autorização do responsável. Quem é o responsável pelo adolescente? Os pais. Os pais. Então, vem uma meia dúzia que se reúne no conselho e diz, pronto, a gente tira aqui o pátrio poder, a gente tira aqui a autoridade de pai e de mãe sobre a vida do filho, e pronto e acabado. Quer dizer, o Tribunal de Justiça pode entender que está correto, o Judiciário pode entender que está correto, a Defensoria Pública do Estado, que foi quem acionou inicialmente essa lei, pode entender que está correto. O Partido dos Trabalhadores pode entender que está correto, que o advogado foi mencionado na notícia mais recente, mas eu não entendo isso como correto e a minha voz ela estará sempre a denunciar isso e tentando reverter, né? Porque dentro do Estado Democrático de Direito a gente discute ideias, mas também tem a prerrogativa de ter acesso ao direito. Nós vamos procurar o procurador do município, porque a lei deixou de ser minha, no momento que foi assinada pelo prefeito, ela passa a ser um instrumento legal da Prefeitura de Campina Grande para os campinenses. Então, a Prefeitura é quem está no outro polo, né? No polo passivo. Polo ativo
o PT, a Defensoria Pública do Estado, e um polo passivo, a Prefeitura de Campina Grande. Eu vou levar os instrumentos que tenho para dialogar com o procurador do município e exigir, né, que o município enfrente no STF essa questão. Não é fácil. Digo de antemão que não é fácil. Porque, como eu dizia anteriormente, esse lobby, né, desse tipo de política está impregnado em todos os poderes, por onde você anda. Então não é fácil, não é fácil. Mas nós não vamos nos dar por vencidos até o último momento dessa luta. Se tiver 1% de possibilidade de reverter essa decisão, nós iremos atrás desse 1%. O senhor convocou alguns vereadores, né, lá no momento para que fossem de encontro a essa lei. Houve uma boa aceitação? Lá na hora houve, mas depois houve alguma conversa entre vocês, Olimpo, para que... Porque assim, lógico, a sua voz é importantíssima, mas quanto mais vozes, Claro, né, claro. que tenham um certo poder para ir de encontro a essa lei, melhor ainda. Haline, eu falei com o líder do governo, da maioria, né, da bancada de oposição, o vereador Alexandre. Ele disse que iria agendar uma audiência com o procurador do município para a próxima segunda-feira. Eu espero que seja agendada essa audiência, e se não conseguir dessa forma, eu vou lá pessoalmente. Né? Não tenho problema nenhum de bater na porta do governo, porque eu sou vereador eleito, e vereador eleito para tratar dos temas da cidade. Não vou lá pedir emprego, benefício pessoal. Vou lá levar as demandas da cidade e não tenho nenhum constrangimento de procurar, que seja do meu partido, que seja do partido adversário, não tenho esse tipo de problema. Fazendo a oposição correta, né? Desse né? jeito. Né, vereador? Tanto que o senhor convocou vereadores ali que muitas vezes são oposição, né? Da bancada de oposição, Isso. né? Da situação, o senhor é da oposição. Isso. E no momento que realmente pode atingir a população, o senhor convocou aqueles que estão do outro lado. Que Eu aí... acho que isso é o tipo de bandeira que não tem partidarismo. Né? Aqui nós estamos falando, né? Na minha visão, posso estar redondamente equivocado. Nós estamos tratando de uma matéria, né, que visa resguardar a integridade de crianças. E eu acho que esse é o tipo de bandeira que não tem religião, que não tem partido. Né? Eu acredito que é obrigação nossa. É unânime, né? É obrigação nossa, né? É obrigação nossa de proteger a criança. E isso depois, eles podem estar fazendo alguma coisa até que possa se virar contra ele. Porque do mesmo jeito que essa família de cá está tendo medidas que não podem intervir, como a decisão do filho usar ou não, uma hora pode se voltar contra eles. Aline, né? Porque como é que a família não pode intervir na decisão dos seus Exatamente. filhos? O filho não é do Estado. E você fala com muita propriedade. Um dia desse eu estava assistindo televisão e foi preso em Campina Grande um tarado que estava dentro dos ônibus da cidade, circulando, se masturbando dentro dos ônibus. Né? Será que é o único sujeito em Campina Grande que tem esse tipo de comportamento? Será que ele é o único? Como é que um cara desse é um servente de uma escola, ou até mesmo um professor? Ninguém está livre disso? E dizer, não, agora, já que tem essa brecha na lei, né, eu tenho esse tipo de comportamento sexual, eu vou dar vazão a esse comportamento sexual dentro do banheiro da minha escola. Não, eu só me identifico como menina ou como mulher e eu quero frequentar o banheiro feminino. Né? Então é uma coisa muito delicada, é uma coisa, é um passo muito grande e ousado que deram. Né? E empurrado de goela abaixo, como se diz no popular. Foi empurrado de goela abaixo porque não vejo legitimidade de conselho fazer lei geral que obrigue a todos, né? Você tratar disso no conselho. E isso ter força de lei para todos. Erga omnes. Todos. Eu sou um fraco estudante do direito, mas eu não aceito esse tipo de coisa. Pode ser até que esteja certo, correto, mas o direito é uma ciência em transformação. É por isso que se fala a ciência do direito. Ele não é estático. Né? O que hoje é tido como certo, amanhã pode não ser. Por exemplo, há mais de 100 anos atrás, era certo você comprar um escravo.
Era legal, estava na lei. Você comprar uma dúzia de escravos e ter na sua fazenda uma dúzia de escravos, né, defendida pela lei. Hoje não é mais. Não? Hoje até pode ser. Né? Essa história de você dizer que um conselho pode emitir resolução com força de lei. Mas eu não vejo um deputado federal questionando isso, um senador questionando isso. Pois bem, o vereador do interior da Paraíba de Campina Grande está questionando. E vou continuar questionando. Vereador, mudando um pouquinho a pauta, o senhor tem subido também à tribuna para falar da questão dos pedintes em Campina Grande, né? A quantidade de pessoas que a gente vê na rua hoje, né, passando necessidade, que muita gente nos sinais pedindo, inclusive coisa que eu nasci em Campina, mas eu não morei em Campina. Mas quando eu vinha a Campina visitar, eu não via pedintes há 10 anos atrás. Hoje está lotada a cidade, ainda junta a questão da pandemia e os venezuelanos. Não é isso? O que é que o senhor tem feito, pensado de projeto para que possa ajudar essas pessoas que estão nas ruas, estão necessitadas? Olha, na verdade, Campina Grande, ela tem negligenciado nessa política de assistência ao morador de rua e às pessoas que estão na rua. Isso é diferente, né? O morador de rua é aquele que não tem um endereço. E tem aqueles que estão na rua, que têm um endereço, mas que, por conta dos problemas sociais que nós estamos enfrentando há algum tempo, essas pessoas não têm renda nenhuma, né? E se aventuram nos semáforos, nas esquinas, nos bares, onde você chega hoje tem alguém com a mão estendida pedindo algum trocado. Eu não quero condenar essas pessoas, jamais. Mas eu quero condenar o Estado que permite que pessoas vivam numa situação como essa. Deprimente, né? Quando eu falo de Estado, eu estou falando dos 3 entes federados. Né? Porque é inadmissível que ainda hoje nós estejamos aqui perto da hora do almoço, que tem pessoa que não tomou café da manhã, porque não tem em casa. Então, eu não quero ser governante, eu não quero ser político para não me sensibilizar com essa situação. Então, o que é que nós temos feito de proposta? Porque não é só verbalizar, não é só você apresentar discurso, né? O que você tem que mostrar são os caminhos para se resolver isso. Eu trabalho com um programa social muito importante, que é o emprego. Né? Você, na hora que abre a oportunidade para que uma pessoa dessa acesse a um emprego, por exemplo, vou citar a situação. Você passa ali na Praça Clementino Procópio, no centro da cidade. Até uma agressão à memória do professor Clementino Procópio, que foi o primeiro empresário do ramo da educação em Campina Grande, para o seu Instituto São José, que quando ele teve que aumentar uma mensalidade, ele entrou em depressão e pensou em fechar o Instituto São José. Porque a gente tem que conhecer a história da cidade também. Eu sou vereador, tenho a obrigação de saber da história da cidade. Pois bem, Praça Clementino Procópio, hoje é uma Cracolândia a céu aberto, no centro, no coração da cidade. Né? Então, eu sinto a falta do poder público chegar lá e estender a mão. Dizer, vem cá, você está aqui por quê? Você é de onde? Primeiro para identificar, né, a origem, a família. Olha, você quer um trabalho? Nós temos como introduzir você no trabalho. Vamos fazer uma capacitação para você ser jardineiro. Você vai trabalhar nas praças da prefeitura, cuidando das praças como jardineiro. Você vai ter a dignidade de um salário. Você vai trabalhar, porque tem muitos prestadores de serviço da prefeitura. Mas como é que funciona isso? Você deixa de colocar um cidadão como esse que está precisando e coloca uma indicação do político. Uhum. É tanto que eu aproveito dessas ocasiões para dizer, olha, quem conhecer alguém que foi indicado politicamente pelo vereador Olímpio Oliveira para ser funcionário da prefeitura ou do Estado, né, pode denunciar e dizer, olha, esse daí foi indicado para o Olímpio, eu quero indicar um no lugar, que essa vaga já está perdida por mim. Eu faço isso para ter autonomia, para ser independente, um vereador independente que não tem pauta. Eu estou chegando agora, demorei um pouco, porque eu estou chegando do SEASA, que é do governo do Estado, olhando a situação lá, muitas demandas. Da mesma forma que a semana passada, eu estava no bairro da Catingueira, cobrando também da prefeitura.
Então a gente tem essa autonomia, essa independência, para que a gente possa demandar e pautar os temas que são com feridas que ninguém quer colocar o dedo. Então, Campina Grande precisa ter um olhar mais inclusivo para essas pessoas. E não necessariamente só assistencialista. Né? Não só necessariamente assistencialista, mas nós temos como encaixar diversas dessas pessoas dentro da própria estrutura da prefeitura. Né? Tirando tanta indicação para trabalhadores braçais, tirando tanta indicação para vigilantes, tirando tanta indicação de garis, que acontece essas indicações políticas. Né? Eu digo porque eu sou vereador e conheço como é que funciona. Né? Tira essas indicações, vamos repartir esse pão com o cidadão que está lá, que está se perdendo na droga, que está desesperado e que um salário mínimo vai fazer uma diferença imensa na vida dele. É isso que eu proponho, né? Porque não é só você fazer discurso, né? Mas infelizmente é como você pregar no deserto. Né? Você prega, você faz um requerimento, você encaminha um ofício à Secretaria de Assistência Social, uma resposta você não recebe. E por isso eu vou desistir? Não, continuo cobrando. Continuo cobrando. Muito bem. Realmente, e depois da pandemia o negócio ficou pior ainda, né, vereador? Exatamente. E poucas medidas, porque só auxílio não resolve, não. Não Já resolve, precisa de não resolve inclusão. porque é aquela história. Você não tem como atender a todo mundo. Né? Você não tem como atender a todo mundo e gera, com o passar do tempo, uma certa acomodação, que não é bom para ninguém. Né? Eu sou um dos defensores desses programas de renda complementar. Eu sou defensor. Pessoas que precisam desse mínimo para ter um prato de comida em casa. Mas que isso vai ser a história da tua vida, não pode ser. É isso que você quer para o seu filho? Na verdade, isso tem que ter uma política pública também para conscientizar as pessoas, porque eu também não sou contra, mas a população brasileira, tem muita gente que se acomodou, né, com esse assistencialismo e acha que está bom, que não. Tem que ter uma cultura, assim, um trabalho voltado com políticas públicas que desenvolva motivação, né, vontade de crescer, de trabalhar, de entender que é muito mais que 300, 400 reais que você precisa receber para se manter. A gente nasceu para ser mais do que isso. Exatamente. Eu digo isso porque eu vim com meu pai de uma cidade do interior, de Santo André para Campina Grande, e nós não passamos fome porque a gente não sabia que comer farinha com açúcar misturada do caneco, aquilo era quase você estar passando fome. A gente misturava farinha no caneco com açúcar porque não tinha feijão com arroz para comer. Então, eu falo isso porque eu conheço disso. Eu morei aqui na rua Diogo da Costa, numa casa que a metade era telhada e a outra metade não tinha telha, que foi cedida por um primo de papai, porque nós não tínhamos onde morar. Então, você está na situação que você está em casa, e eu sei com as dificuldades que estou enfrentando, não aceite isso. Não se acomode nisso. Certo? Quantos exemplos nós temos em Campina Grande da pessoa que começou vendendo alguma coisa na palma da mão, na Feira Central ou na Feira da Prata, e hoje é um grande empresário na cidade. Porque não se acomodou ali naquela situação. Né? E você vai conhecer diversos outros casos aqui dentro da comunidade mesmo. A pessoa não tinha nada. Né? E com um pouco ele conseguiu sair daquele lugar e conquistou alguma coisa. Né? Um ponto comercial, uma vida digna, uma casa, uma vida digna. Eu repito, eu fico olhando para essas pessoas que infelizmente estão dependendo de um programa social, um auxílio emergencial. Aí eu faço uma pergunta: é isso que você quer como sonho para seu filho futuramente? Né? Quando a gente tem um filho, a gente sonha as melhores coisas para ele. Né? Que estude, que consiga um bom emprego, né? Que se destaque. Né? E a gente tem que ter essa visão, quer dizer, não pode, a gente depende, precisa, use, faça uso, receba.
mas não atentando para que isso seja a única saída da sua vida. Né? Porque a vida é muito mais do que isso. Verdade. A vida é muito mais do que isso. Eu digo porque eu já contei da minha origem. Né? Eu passei por essas necessidades e meu pai e minha mãe, eles sempre nos mostravam isso. Sabe? Sempre nos mostrava de que com trabalho, com honestidade, você pode não enricar, mas que você tem uma vida digna. Porque às vezes a gente confunde prosperidade com riqueza. Eu conheço um bocado de rico miserável. Uhum. E eu conheço muita gente que ganha um salário mínimo e é próspera. Tem prosperidade de vida. Sabe? Porque o que é prosperidade? É necessidade suprida. Né? Você chega na casa dele e não está faltando nada. Né? Mas por quê? Porque não tem a mente cauterizada na pobreza. A mente é ampla, é ir para frente. É isso mesmo. Tem uma última pergunta. Vereador, com relação, o senhor falou que boa parte dessas pessoas que vivem nas praças, a gente também tem a questão daquelas pessoas dos pedidos dos semáforos. E boa parte desses que vivem nos semáforos são as crianças. O que o senhor pode, já como está abraçando essa causa, né, da criança e do adolescente, nessa sua pauta que está levando aí, que nós abraçamos também, o que o senhor pode ter de aparato legal para essas crianças que vivem tão à mercê, vamos dizer assim, né? A gente tem uma visão bem de perto disso, bem de perto. Porque algumas dessas crianças, especialmente adolescentes que estão no semáforo, estão ali para juntar 10 centavos, 25 centavos, mais, até chegar o montante de comprar uma pedra de crack. Essa é uma realidade e que a Prefeitura de Campina Grande, de que o governo do Estado, as autoridades, elas fingem não acontecer. Ficam com aquela cara de paisagem de que isso não é com eles. Há essa realidade. A realidade também que eu vi, agora bem recentemente, porque eu faço campanha política nos semáforos. Campina Grande sabe, eu vou para o semáforo, fico ali distribuindo minha prestação de contas. Panfletagem. Da panfletagem. E convivi de perto com esses meninos. E vi que alguns deles estão ali por falta de oportunidade. A oportunidade que não chega. Inspirado nesses meninos, eu apresentei um projeto que hoje é lei. E eu estou esperando uma oportunidade para conversar com o prefeito Bruno Cunha Lima, que cria o programa Jovem Aprendiz dentro da prefeitura. Já existe nas empresas, certo? Mas nós precisamos ampliar isso para dentro do serviço público. E na nossa lei, abre a oportunidade para 300 jovens de comunidades carentes, para que ele tenha a oportunidade de aprender uma profissão, de ter a oportunidade de ter o primeiro salário e o primeiro emprego. Tá vendo aí? Primeira mão, isso aí. Esse projeto já é lei. Eu vi com muita alegria o prefeito em campanha dizendo que queria fazer algo parecido. E eu vou levar a lei e dizer, olha, prefeito, coloque em prática. Porque um jovem de 15, 16, 17 anos, ele pode ser utilizado na secretaria para fazer entrega de correspondências. Ele pode ser utilizado numa secretaria para um serviço de redes sociais, gosta muito de estar em WhatsApp sem Nessas questões produtividade. tecnológicas, né? Redes sociais. Vamos ensinar esses meninos a utilizar a internet, o que nós temos hoje de mídias sociais de forma positiva. Né? Você dá um treinamento, né, para fazer a própria publicidade do governo, a própria articulação do governo, ser agentes na comunidade que ele mora. Imagina um agente propagador de boas práticas na comunidade que ele mora a respeito de prevenção da dengue, a respeito de prevenção às drogas. Tem um sem número de atividades que um adolescente pode fazer, e se você chamar e der essa oportunidade, ele vai agarrar com unhas e dentes, porque muitas vezes o que falta para o jovem é isso. A gente que está institucionalizado, que é governo, não faz isso, o traficante faz. Sabe? É verdade. A gente somente de fazer isso, com o poder na mão de fazer isso, não faz.
Mas aí o traficante faz, eu já vi na sala da minha casa muitos, eu morei muito tempo em Zé Pinheiro, de chegar, doutor, estou precisando de uma oportunidade de emprego, porque o único emprego que está aparecendo para mim é ser aviãozinho, eu não quero. Lamentável. E o traficante faz isso extremamente bem articulado, né? Com muita competência. Com muita competência. Então, a gente precisa ter esse olhar, sabe? A gente precisa ter esse olhar e essas coisas, elas me incomodam muito. Me incomodam muito. Porque a gente não vê a coisa andar. A administração pública, ela é muito burocrática e é muito lenta. E o tráfico não é. Muito ágil. Muito ágil. Enquanto a gente está pensando na E- coisa, e- eles já fizeram. Já extremamente renovador, né? Eles se renovam o tempo todo. Bem, vereador, muito obrigado pelo carinho da sua presença aqui, Eu agradeço. esclarecedora, com um tema assim, extremamente relevante e importante para a família e para a população campinense e brasileira, né, vereador? Eu agradeço a vocês a oportunidade desse diálogo. Estamos sempre abertos, né, e fico muito honrado de ter participado desse momento com vocês. Tenho outro compromisso agora às 13 horas. Vou ter que sair, mas agradeço demais, viu? Obrigada a todos. Obrigada, Jailson. Eu quero agradecer e desde já mandar um abraço, né, à minha filha Heloíse, que ontem fez 10 aninhos de idade. Parabéns, Heloíse, a Joyce, a Miguel e a minha esposa Rosana. Forte abraço a vocês, gente. Parabéns. Uma boa tarde a todos e obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Um bom final de semana e até domingo, se Deus quiser. Encerramos por hoje o JS.